Você que tem filhos, sabe como lidar aí em algumas situações? Tem aqueles momentos diferentes que a gente fica meio, e agora, né? A questão da birra, desfraude, escola em alguns momentos, entre outros. E você já ouviu falar na parentalidade positiva? Hoje a gente vai saber mais sobre essa prática que tem ajudado realmente as mamães. A gente conversa com Thalita Tonin, que é educadora familiar, e ela que vem trazer esse tema para a gente tão importante. Seja bem-vinda, Thalita. Tudo bem? Muito obrigada, tudo bem. Prazer enorme estar aqui para falar sobre esse tema importante, sobre uma nova forma de educar, né? A gente que vem desse modelo muitas vezes tradicional de educação autoritária, que também não quer ir para o permissivo, né? Deixar a criança ser o rei da casa, existe um caminho do meio. Gente, e nós estamos precisando urgentemente desse equilíbrio. Isso mesmo. Urgente. Não é à toa que o trabalho que ela vem desenvolvendo, inclusive através do Instagram, isso, meu vem Instagram, ajudando muito. Muito, vou deixar aqui também, é _positivação, positivacão, sem cedilha e o tio. Muito bem, e eu quero entender um pouco mais. Bom, começa por aí. Você começou a trabalhar, a trazer essas informações. Você é professora? Isso, eu sou professora universitária, doutora em farmácia e educadora familiar. E durante o meu doutorado foi que tudo começou. Eu era essa mãe, né, Vera, que gritava, que castigava, que ameaçava a minha filha, minha primeira filha. E me peguei nessa exaustão, pensando, não posso criar um ser humano assim, na base do grito, do castigo. Comecei a estudar novas formas de educar, fui no computador mesmo. Teve um dia em que ela estava fazendo uma birra, dessas assim, intermináveis. Terríveis, certo. Terríveis. Eu, gestante do meu segundo filho, e sentei e chorei junto com ela. Estava exausta mesmo e pensei, não, eu preciso encontrar uma nova forma de educar. Fui no Google, digitei, e aí que eu encontrei a parentalidade positiva. Parentalidade positiva. Isso. Fiz cursos, li muitos livros e passei a entender o cérebro infantil, que é isso que a gente precisa, né? A gente, no momento da birra, Vera, o que acontece? Muitos pais têm a vontade de parar o choro, de desfazer aquele comportamento. Quando, na verdade, a gente tem que usar o nosso cérebro de adulto para ajudar aquela criança que tem um cérebro imaturo, um cérebro infantil. Ele precisa da tua ajuda, da tua calma, teu exemplo de calma. Então, o meu trabalho... Se você fica nervoso, a criança fica mais nervosa. Sabe como quando está pegando fogo e joga gasolina e aquilo explode? As mães, na maioria das vezes, com a melhor das intenções, querem parar, querem educar nessa hora. Mas não é o melhor momento, é nessa hora a gente precisa ser uma figura de calma. Que a criança ela só aprende a se acalmar depois que foi muitas vezes acalmada por um adulto. Interessante. Isso. Mas que bacana esse equilíbrio, realmente. Eu estava lembrando, né? Realmente as fases da humanidade foi ficando diferente mesmo, essa questão da criação, né? Isso. Minha fase já foi uma como filha, outra como mãe. A gente vê hoje os filhos, né? Com os netos, no caso, outra criação. Mas urgentemente esse equilíbrio. Então, um ponto principal é essa calma. A criança está nervosa e chorando, você não pode estar nervosa. Não, esse é minha missão aqui, né? O meu trabalho é ajudar as mães a ter mais paciência, a saber lidar com a birra, enxergar além daquele choro, né? Claro, a gente precisa honrar muito a trajetória dos nossos avós, dos nossos pais, recebemos muitos bons exemplos, mas claro que podemos evoluir. Pegar o que não foi tão bom e melhorar. Nos abrimos para tantas novidades, né, Vera? Hoje em dia falamos no celular, não mais no orelhão, fogão, forno elétrico, não mais no fogão a lenha. Mas, ao mesmo tempo, quando se virou uma página na humanidade, essa questão da permissividade prejudicou muito. A gente sabe a quantidade de adolescentes hoje, gente, que são a maioria que cometem suicídios. Sim. Quer dizer, isso tem a ver com a educação. Claro. O que está errado? Nossas crianças estão meio perdidas, mandonas, briguentas, nervosas, adultas muito cedo. Quer dizer, houve um problema aí também. Isso, a ideia é justamente essa, a gente encontrar um meio do caminho, um equilíbrio. Na maioria das vezes, o problema somos nós, adultos, que temos expectativas altas demais para a infância, pressa em educar, exigências, né? Vivemos num mundo muito corrido, então acabamos respingando na pressa de educar os nossos filhos. E, claro, isso vai sendo colhido, que a gente semeia na infância, a gente vai colher na adolescência e na vida adulta.
Então, se Uau. semear punição, palmada, na vida adulta, talvez o seu adulto vai achar que é com violência que se resolve as coisas. Então, a gente precisa conversar mais, ter mais paciência e tem estratégias, tem passo a passo para lidar melhor, para se manter calmo, o que fazer nessa hora da birra. Existem métodos, estratégias para a gente lidar melhor. Que funciona. Funciona mesmo. Aquela birra, aquele sapatear, né? Deitar no chão, No bater pé e supermercado. mão. Supermercado ou shopping, exato. lugares, endereços certos, né? Isso, e eu transmito muito isso, porque eu gosto de associar tudo que eu estudei durante o meu doutorado e os meus cursos, e eu tenho 2 crianças, então Na prática. Na prática, a gente junta teoria, prática Sim. e passa realmente o que funciona. Você vê que interessante, né? A parentalidade positiva e o quanto vem ajudando as pessoas. Em primeiro lugar, ela já veio com esse super cérebro aqui hoje no programa para lembrar que a gente tem que usar o cérebro do adulto. A gente tem que usar o nosso cérebro. O cérebro do adulto, ele se consolida a formação aos 25 anos. Então, as crianças, elas ainda estão aprendendo e aprendem muito mais com o nosso exemplo do que os nossos conselhos. Mas você falou sobre a importância da gente ter aquele tempo para a criança, da gente ter também essa questão do limite, então fica aí esse ponto também muito importante, e pelas nossas ilusões. Eu vejo hoje muitas mulheres, muitas mães, e me preocupo com as crianças sim, devido a nossas atitudes, e em relação a isso, parece assim que se criou uma fantasia em ter filho, né? É tudo perfeito, o neném é perfeito, a mamãe é perfeita, o casamento é perfeito, o marido é perfeito, a gente é perfeita, e não é nada isso, a gente é muito imperfeito, tudo, né? Inclusive, isso, a maternidade perfeita é só teoria Que mesmo. muita gente acaba com depressão, mulheres precisando sim de socorro. Por isso precisamos falar do assunto. Aqui a gente fala, né, mais sobre maternidade possível. Ser mães incríveis e possíveis. Muito bem. E tem ajuda. Isso mesmo. Para todas as mamães, inclusive que estão passando por esse tipo de dificuldade. Vera, Meu mundo acabou, caiu, e agora? Não, não é por aí. Eu também quero aproveitar e entregar uma lembrancinha que, com os meus atendimentos familiares, eu, como farmacêutica, doutora em farmácia, eu desenvolvi uma linha de suplementos para a família, imunidade, cabelo, saúde. Muito bom. São gumes. Ai, parabéns. Também sou empreendedora. Sim, ela é farmacêutica, empreendedora, ama a família, atua na área da educação e ainda promove aí pra gente como farmacêutica, né? Essa Ai, excelente, mamães aí que estão perdendo o cabelo. Caindo o cabelo, as unhas. Tem para imunidade infantil, adulta. Tem todas as condições. Isso. Quem quiser conversar melhor com a nossa amiga Thalita, então mais uma vez no Instagram. Thali_positivacão. Amei. E, aliás, eu tenho acompanhado o teu trabalho e realmente é muito bonito. Até eu, como vó, estou aprendendo horrores.